Aleluia. Passando para mais uma palavra. Aleluia. Palavra de fé, determinação, encorajamento. Aleluia. Hoje nós vamos ler no livro de Mateus. Aleluias. No capítulo 5, no verso 13 até o 16. Aleluias. E em seguida vamos estar lendo no livro de 2 Reis, no capítulo 2, do verso 19. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Até o 22. Então, lendo Mateus 5, versículo 13 até 16, que diz assim o título: Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandecerá a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Agora vamos ler em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 19 até o 22, que diz assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação desta cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Aleluia. Então, eu trouxe a palavra de Deus no livro de Mateus, né, falando sobre os discípulos ser, a luz, ou seja, o sal da terra e a luz do mundo. E aqui, em 2 Reis, capítulo 2, no verso 19 até o 22, falando sobre, um grande milagre que o profeta de Deus tinha, aleluias, feito, Deus fez através do profeta dele ali, que teve aquela fé de ajudar aquele povo daquela cidade. Quando eu olho essa passagem bíblica, vamos entrar um pouquinho na meditação, começando por aqui. Quando eu olho, quando eu leio, e a cada vez que Deus me usa nessa palavra, há uma mensagem nova, Por quê?
a cada dia, a cada hora, a cada momento. Se você ler a passagem bíblica 10 vezes ao dia, 10 vezes o Senhor vai renovar aquela palavra para você. Não vai tirar, né? Vai acrescentar mais coisas. É tipo quando você vai numa fonte pegar água, você enche um balde, enche 2, enche 3, e parece que quanto mais você pega água, mais aquela água, né, jorra, mais aquela fonte jorra água. Certo? Assim também é a palavra de Deus. Então, quanto mais você tira a água, mais a água nasce ali. Assim também é a palavra de Deus. Quando você começa a meditar nela, quanto mais você aprofunda nela, mais ela te revela, né, algo escondido que está ali. Mas para isso é necessário que você convide, né? Faça uma oração e convide ao Espírito Santo para te instruir. Não podemos ler a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, de qualquer jeito. Senão não vamos entender nada. Vai ser simplesmente como um livro comum. Mas se você ler e convidar o Espírito Santo para te ajudar, para te orientar, você vai começar a entender, né? Deus vai se manifestar ali. A água, você vai tirando e ela vai jorrando cada vez mais, né? Glória a Deus. Então, quando Eliseu ali, o profeta Eliseu, ouviu aquele lamento daqueles homens que moravam ali, né? Acredito eu que eram alguns seguidores dele que estava ali naquele momento dando apoio a eles, porque tinha acontecido algo que alguns dos homens de Eliseu, que era antes servo ali de Elias, tinha ido procurar Elias, quando Elias tinha sido arrebatado, né, num carro de fogo. Os homens não contentaram, achando que Elias poderia ter caído em certas distâncias, e ali saíram 50 homens a procurar, para ver se tinha algum vestígio, algum sinal de Elias. Mas o que acontece? Eliseu tinha falado para eles não irem, mas eles insistiram tanto que ele acabou deixando. Para quê? Para não ficar aquela dúvida no coração daqueles homens. Mas Eliseu já sabia, né? Ele tinha convicção, tinha certeza de que Elias não estava mais entre nós, que ele foi arrebatado ainda em vida. Mas, aleluia. E aqueles homens que ficaram ali, dando talvez um suporte para Eliseu ali, eles mostraram ali a cidade de Jericó, as partes ali da cidade, né? Onde passava ali uma parte do Rio Jordão. E os homens disseram para Eliseu, para o profeta Eliseu: olha, aqui as moradas aqui são bonitas, as casas são boas, mas porém tem um grande problema. A água aqui, elas são más, elas são amargas. E a terra aqui, nesse pedaço aqui, ela é estéril. Então Eliseu não discutiu, né? Só ouviu aquela lamentação, vamos dizer assim, daqueles homens. E entendeu de que ele precisava fazer alguma coisa para melhorar aquilo. Então, como ele já estava revestido, estava cheio, o homem estava cheio até em cima, aleluia, do poder de Deus, porque, aleluia, Deus estava operando grandes sinais através da vida do profeta Eliseu, que viveu ali com um período, né, aprendendo com Elias, e ficou como sucessor de Elias. E todo o poder que tinha, aleluia, na mão de Elias, agora Eliseu tinha dobrado. Porque foi essa a petição dele quando
quando Elias, conversando com ele, né, perguntou o que ele queria que fizesse, que ele ia ser arrebatado, que ele ia ser levado num carro de fogo. Aí Eliseu poderia ter pedido muitas coisas, mas não. Eliseu, aleluias, ele estava na convicção do que ele queria. Eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada no livro do Novo Testamento, nós vemos que Jesus falou, nos deu também essa porção. Quando ele fala assim, aleluias, ele diz assim que nós seremos mais que vencedores. Se nós crer nele, nós faremos coisas maiores do que ele fez. E nós seremos mais que vencedores. Ou seja, ele estava nos dando porção dobrada. Ele nos deu porção dobrada do teu poder. Olha que glorioso. Então, Eliseu, ele pediu a Elias isso. Porção dobrada. Então, quando ele viu aqueles homens naquela situação ali, ele quis fazer algo. Não para aparecer, claro, mas para ajudar aqueles moradores daquele lugar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele vive, Ele reina. Aleluia. E eu glorifico a Deus, porque ao revelar essa palavra, ou seja, o conteúdo desta palavra, do que eu estou precisando agora, porque, aleluia, o Senhor me incumbiu de passar uma mensagem para fortalecimento. Aquelas pessoas que acham que não tem chamado, aquelas pessoas que acham que por elas ser menos, elas não têm chamado. Elas estão simplesmente tentando se esconder debaixo de uma mesa ou debaixo de uma cama, debaixo de qualquer coisa, ela tenta se esconder. Mas, infelizmente ou felizmente, não tem como ofuscar a luz que está nela. Não tem. Não adianta querer ofuscar a luz dela, que não vão conseguir. Porque a tomada que liga essa luz, que acende essa luz, ou seja, a candeia, essa lamparina que seja, o pavio dela, o combustível que está nela, não é desse mundo. Não vai perder a eficácia. Porque quem acendeu essa luz é o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. E o combustível deles, eles são o próprio combustível que mantém essa lamparina acesa, que mantém essa lâmpada acesa. Ele é a energia, ele é a fonte da energia que mantém essa lâmpada acesa. Então, meu amado irmão, meu amado ouvinte da palavra de Deus, você que acendeu, que já aceitou, aleluia, ser, aleluia, modificado, transformado pelo Espírito Santo de Deus, você que já confessou Jesus como o seu único e suficiente Salvador, não adianta tentar se esconder, não adianta. Porque a luz que está em você não será ofuscada por ninguém. Pode até estar brilhando menos. Porque talvez você está se escondendo e por você se esconder, ela está passando só alguns raios, alguns reflexos. Aleluias. Mas ela não vai se apagar. Porque quem acendeu ela não vai apagá-la. Ele não sente prazer em apagar, em desfazer aquele trabalho que ele fez. O meu Jesus, o nosso Jesus, ele não sente prazer em despedir ninguém. Principalmente despedir vazio.
Por isso, se você saiu da presença dele, não foi porque ele te despediu. Ele não te despediu. Você pode ter ficado magoado, entristecido, alguém tentou te ferir, mas olha, acredito eu que esse alguém que tentou tocar em você, com certeza já está pagando o preço. Porque é assim, você toca no ungido, quando pensa que não, você está passando prova. Você toca no escolhido de Deus, quando pensa que não, você está passando dificuldade. Então, o que eu tenho a te dizer, se alguém te tocou, pode estar nessa ideia, pode começar a orar por ele. Porque Deus já entrou na causa. E Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Se você fez, você paga. Você vai dar conta diante do Senhor. Se você está tocando, aleluias, em homens ou mulheres de Deus, ou que seja jovem, ou que seja criança, você, mesmo que você seja servo do Senhor, você vai passar pelas suas consequências. Davi, por exemplo, quando ele tocou, aleluias, na vida de Urias, porque Davi, ele tinha coabitado ali com a esposa de Urias. Urias estava na guerra, guerreando, né? Ali defendendo a causa do rei Davi. E ele aproveitou a situação e, né, foi ter, né, com a esposa de Urias. Naquele tempo as mulheres não tinham muito como debater, não. E Davi, sendo rei, ele tinha toda a autoridade sobre, né? Ele não podia, diante de Deus ele não podia, diante dos homens ele não podia, mas ele invadiu o casamento de Urias, tomando ali a esposa de Urias, Batseba, e a tendo, né, relacionando intimamente com ela, e depois ele se viu apertado e quis esconder o seu pecado. E Urias voltou da guerra, trazendo a ele notícias, né, da guerra, e ele fez de tudo para ver se Urias ia ficar com a esposa. Para quê? Para caso a esposa dele tivesse ficado grávida naquele período, como aconteceu, que ficou mesmo, Urias, né, não ia desconfiar. Ou seja, ele tentou encobrir o sol com a peneira. Não tem como encobrir o sol com a peneira. Ou seja, não tem como enganar Deus. Aí o que aconteceu com Urias? Urias não foi. Davi insistiu, vai lá festejar com sua esposa, vai lá passar uma noite com sua esposa. Urias disse, não, enquanto os meus irmãos, ou seja, os soldados estão lá na batalha, eu vou ir, né, ficar de vida boa lá com minha esposa, sabendo que os meus irmãos lá no campo de guerra, no campo de batalha, estão sujeitos à morte, enquanto eu estou aqui me divertindo, aproveitando o melhor da vida. Não vou. E Urias não foi. O que Davi estava estrategiando? Para quê? Para que acontecesse algo, Urias não desconfiasse. Aí quando ele viu que Urias não foi, o que ele fez? Escreveu uma carta lá pedindo aqueles maioral lá na guerra. Ele pediu, detalhou lá com detalhes, pedindo ali o chefe ali do exército, para quê? Para colocar Urias na frente da batalha. Para quê? Para que Urias viesse, né, a morrer, a ser ferido, a morrer ali naquela batalha, para não ter que voltar para sua casa e encontrar lá, né, a sua esposa grávida. Aquela situação estreitou para Davi. Por quê? Ele fez, o diabo tentou ele até que ele fizesse coisa errada. Na hora do erro dele, ele não pensou. Mas depois, quando a consciência bateu, ele ficou apertado, com medo do povo descobrirem e ver que ele não era um rei excelente, como o povo achava que era. E não deu nota. Urias foi para a guerra. Ele mesmo levou a sentença dele em mãos, selada pelo rei, e acabou não voltando da guerra.
Lá mesmo ele morreu. Por quê? Porque ele morreu pelo rei. Ele morreu pela sua pátria. Ele morreu ali. Aleluias. Então acontece muito. Às vezes você está numa guerra do seu irmão, da sua irmã. Às vezes você está na guerra do seu pastor, da sua pastora. Mas eles estão tramando contra você. Mas não pense eles que vão ficar de boa, porque o nosso Deus, ele vê o oculto e o escondido. Ele sabe de tudo. E ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele perdoa os pecados, mas as consequências ficam. Você vai passar as consequências, porque foi o que aconteceu com Davi. Na hora que tudo veio à tona, o que aconteceu? Quando o profeta veio até Davi, falar dos feitos dele, não vou entrar em detalhes. O que aconteceu? O próprio Davi deu sentença de morte para aquele homem que tinha pegado lá a ovelhinha do seu servo e feito ali para aquele viajante que estava, com fome. Ou seja, quando o profeta falou para ele, o profeta Natan falou para Davi, Davi disse com muita raiva, com muito ódio, ele disse: este homem é digno de morte. Aí Natan foi e falou com ele: Davi, esse homem é você. É você que fez isso. Você pegou, você tinha todas as mulheres que você podia ter. Você tinha concubinas, você tinha mulheres, e você foi e pegou a mulher do Urias. A força. E quando você fez isso, você acha que Deus bateu palma para você? Não. Deus abominou aquela situação. Aí o que acontece? Davi ficou na estreita agora, porque ele já tinha decretado a sentença dele. Enquanto eram os outros, ele deu a morte como sentença. Mas quando falou com ele caiu de joelho, pedindo misericórdia. Ele pediu para Deus revogar aquela situação, porque além de adulterar, ele ainda era assassino. Ele tinha planejado a morte. E ainda, por cima, ele estrategiou, foi tudo planejado. Estrategiado. Se fosse uma coisa assim, num acidente, aconteceu. Mas não, ele estrategiou, ele planejou detalhado a morte do seu melhor amigo. Além de ser um súdito, um soldado fiel, era seu melhor amigo. Segundo a Bíblia. Aleluias. Eu estou gravando aqui. Aleluia, essa mensagem, talvez ela não fique boa porque tem um gado berrando e eu, como não tenho um estúdio apropriado, então todos os sons que passam lá fora entram. Quero até pedir perdão, pedir desculpa às pessoas que vão ouvir essa mensagem e que ignorem isso, esse gado, esse cabrito, berrando. Umas cabras que estão no pasto berrando. E em nome de Jesus, continuando aqui, aleluia, eu quero dizer que eu quero encaixar nessa mensagem que quando eu cometo algo, Deus me perdoa se eu me arrepender. Mas existe o processo das consequências. E são as consequências, que às vezes nos traz à tona muita coisa. Eu estou perdoado, meu Deus me perdoou, sim, mas eu vou sofrer as consequências. E o que eu tenho que fazer durante esse período de consequências? Eu tenho que prevalecer na fé, eu tenho que continuar lutando pelo céu, lutando, buscando o reino dos céus, porque o meu Deus me perdoou. Mas eu tenho que passar nesse processo de aprendizado, porque as consequências é um aprendizado. Enquanto eu não aprendi antes, eu não aprendi no amor, aí eu vou aprender na dor, ou seja, nas consequências.
E quando agora o servo de Deus, o homem que é segundo o coração de Deus, que é Davi. Às vezes nós falamos de Davi como bom moço, mas Davi era um homem que fez tantas as coisas ruins, mas que em todas elas ele vinha ao arrependimento. E é isso que temos que aprender com ele. Ainda que nós erramos, nós temos que lembrar que há um Deus no céu cuidando de nós. Como João disse lá no livro de João, nas epístolas, nos últimos livros de João, o João que foi um discípulo de Jesus, aquele que foi levado à ilha de Patmos, ele disse assim: filhinhos, cuideis para que não pequeis, mas se por um acaso pecar, lembre-se que tem um advogado, Jesus Cristo, né? Homem, Jesus Cristo. Se você cometeu algo que você está incomodado com isso, não se intimide. Vai até esse advogado. Não precisa você andar, sair do lugar, mas clama por ele e peça perdão por qualquer coisa que você fez. Embora que você vai ter as consequências, mas é melhor pagar as consequências do que ser condenado por causa de um pecado não confessado, não arrependido, certo? Então, quando nós lemos essa passagem bíblica, nós vemos também que Davi, as consequências de Davi foi tão grande que, os filhos dele, né? Porque Deus falou com ele: Davi, eu perdoo os seus pecados, mas a espada não sairá da tua casa. A espada não sairá da tua casa. O que Deus quis dizer nessa mensagem, nessa palavra? Ele quis dizer que a situação ia estreitar para ele, para a família dele, como estreitou. Nós vimos que a vida de Davi foi uma loucura. Teve filho que matou outro filho, um irmão que teve atos, né, sexual com uma irmã. Então só isso era dor demais para Davi. Davi pagou uma situação tão grande, mas não fugiu, né, do controle da mão de Deus. Porque Deus é assim, nada foge do controle dele, nada. Pode estar na certeza que nada fica, aleluia, encoberto. Uma vez que você aceitou Jesus, ele pega teus pecados e lança no mar do esquecimento. E deles, ele não lembra mais. Mas uma coisa eu te digo, ele não tira da tua memória. Já para quê? Para você ter, aleluias, o tempo de voltar e olhar: olha, eu já fui assim. Quando você vê uma pessoa na situação da qual você estava no passado, você olha e fala: Jesus pode mudar a tua vida. Jesus quer mudar a tua vida. Eu também passei por uma situação assim. No dia que eu confessei ele baniu tudo. Ele lançou tudo no mar do esquecimento. Então você é a luz do mundo agora. Nós lemos, aleluia, em Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16, onde incluiu, né, sal e luz. O sal, quando nós olhamos para o sal, aleluia, nós vemos que quando você faz uma comida, ali você pode fazer o maior banquete, maior comilança. Mas se você não colocar sal, né, fica ruim, fica insonso. Por quê? E se você colocar sal demais, fica pior ainda. Porque quando está insonso, você pode pôr no prato e colocar uma pitadinha de sal, né, ao seu gosto, e ainda recuperar ali o sabor da comida. Mas se tiver salgado, meu Deus, ninguém come, vai pro lixo mesmo. Assim também tem crente salgado. Tem pessoas da obra de Deus que eu vou te contar. É um sal duro de... Não dá para comer, não dá. Quando ele está no controle de alguma coisa, pode estar na certeza, não pode ser salgado, amados. Temos que ser na medida certa. Não podemos salgar demais, que senão não vai prestar.
As pessoas vão vomitar, vão botar para fora, vão jogar no lixo o que você passar tão salgado para elas. O que o Senhor Jesus está dizendo nessa palavra é para que você seja temperado. Seja moderado. Só coloca aquela pitadinha que vai dar para comer. Aquela pitadinha de sal que não vai passar, que vai dar para comer. Aleluias. Você agora é sal do mundo, luz da terra. E você não pode, de maneira alguma, perder o foco. Qual é o foco de um crente em Cristo Jesus? Fazer a vontade do nosso Jesus e ganhar almas. Simples assim. Você acha que você, agora que aceitou Jesus, que está aí todo bonitinho, vamos dizer, engravatadinho, internadinho, ou aí com tua melhor roupa, você está até brilhando, né? Tá lindo. Tá linda, né, irmão? Tá lindo, né, meu irmão? Cheio do Espírito Santo. Quem olha para você, se não tiver Deus, vai ficar ofuscado. Aleluia, porque você está brilhando. O brilho do Espírito Santo que brilha em você, que te acendeu. Aleluias. Te deixou desse jeito. Você acha que é para ficar aí escondidinho debaixo de uma cama ou debaixo de uma mesa? Ou se engana. Você, Luizinho, agora tem que avançar. Tem que iluminar as trevas, avançar nas trevas e não deixar nenhum no escuro, não. O que eu quero dizer? Quer dizer que você tem que anunciar o reino dos céus. Você que está ouvindo essa mensagem, você acha que é simplesmente para você ouvir e guardar ela? Não, você precisa compartilhar ela. Você precisa ouvir, compartilhar a quantas pessoas você puder. Por quê? Nos dias de hoje está difícil de nós irmos às pessoas. Por quê? Porque a lei, né, nos obriga a ficar longe um do outro. Mas ainda bem que Deus permitiu tudo isso nesse tempo. Porque se fosse nos tempos antes, que não tinha telefone, que não tinha internet, que não tinha essas maravilhas que tem hoje, que é WhatsApp, Facebook, Google, né? Que não tivesse o YouTube, essas redes sociais maravilhosas que Deus permitiu para nós usarmos, usufruirmos com sabedoria, né? Com ponderância, aleluias, e sabedoria. Ou seja, com sabedoria edifica a casa e com inteligência ela se firma. Aleluia, é a Bíblia quem diz. Se não me falha a memória, esse versículo bíblico está lá no livro de Provérbios, no capítulo 24 ou 23, o versículo eu não lembro. Se você é leitor da Bíblia, você pode anotar aí, correr lá e examinar as escrituras. Está escrito lá assim, ó: a sabedoria edifica a casa e a inteligência afirma, a mantém firme, né? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós, aleluia, às vezes achamos que lemos por ler, mas não. Às vezes o Senhor está falando conosco para quê? Para nos encher, aleluias. Então, como eu disse sobre o rei Davi, ele passou por todo esse perrengue, mas ele não ficou prostrado, não. Ele levantava quando caía, sacudia a poeira, aleluia, e se arrependia, né? E voltava ativo de novo a fazer a vontade do Senhor. Em nenhuma vez que ele caiu, ele ficou prostrado. Por quê? Porque ele se arrependia. O que está acontecendo nos dias de hoje, que muitos crentes estão prostrados, é porque não se arrepende. Não aceita que errou. Se eu
estou frustrado com as coisas de Deus, eu que estou errando. Porque eu estou observando os outros. Enquanto eu estou observando as coisas acontecendo em volta, eu não estou aprendendo nada. Porque eu estou observando a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu não procuro ler as escrituras sagradas. Ou seja, a escritura sagrada, para mim, né? Porque a escritura sagrada, a Bíblia é uma só. Aleluia, ela não muda. E existem várias cópias, lógico, mas é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está nos admoestando, ou seja, nos instruindo, nos ensinando, ainda que seja nos açoitando, aleluia, nós temos o quê? Agradecer a Deus, por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. Ele sabe que com as nossas sobras, né, nós não vamos chegar no céu. Então ele já vai, né, tirando a sobra. Você, por exemplo, faz uma roupa, pede a costureira para fazer uma roupa para você na medida e deixa aquela sobra por dentro. Aquilo atrapalha. Aquilo vai deixar, por exemplo, se for um vestido de uma mulher, por exemplo, que vestido, né, nos dias de hoje vestido é para mulher, né? Mas eu tô falando de um vestido. Se for um vestido, por exemplo, e ele ficar cheio de sobras por dentro, aleluia, vai ficar por dentro, mas vai te deixar mais, dar aquela saliência assim do lado, parece que você engordou, né? Tá com o lado mais cheio. Olha para você ver, quando você faz, até mesmo quando você resolve, né, fazer uma pinça na roupa e não tira aquela sobra, fica ruim. Então, assim também é Deus fazendo conosco. Ele quer nos tirar a sobra. Tudo que for sobra, Deus quer nos tirar, respaldar, tirar. Então, deixa Deus tirar essa sobra que tá aí. E venha ser feliz, porque quem serve Jesus é feliz. Mesmo que está passando vento, tempestade, lutas, dificuldade, escassez. Porque o Jesus, quando ele nos chamou, ele não nos chamou para ficar de bonança o tempo todo, não. Ele disse que ia ter turbulência, ele disse que teria aflições, não foi? É isso que ele falou. Ele deixou bem claro para nós, o servo dele, que nós teríamos aflições. Ele não falou, olha filho, você entra lá no conforto do seu barco, né? Deita lá no porão e fica dormindo lá que tudo vai ser tranquilo. Não, ele não falou isso não. Ele falou, olha, eu vim trazer paz, mas junto com a paz eu vim trazer espada. Quando você ouve falar de espada, você já lembra que espada é para quê? Para lutar. Paz seguida de espada. Então, você está sabendo, você vai ter luta. Não pense que você vindo aceitar Jesus, né? Que você aceitar, não, confessar Jesus, que você vai ter uma vida às mil maravilhas, não. Muito pelo contrário. Talvez a sua vida vai ser até, né, mais turbulenta. Mas você sabe de uma coisa. Em todas as lutas que se levantar, você vai ter vitória. Você vai, né? Você vai aprender, você vai ser vitorioso, porque você será mais que vencedor, por quê? Porque é Jesus que vai estar à sua frente. Essa luta não é sua, mas o Senhor te incumbiu de estar à frente dela, porque você é corpo, você é um canal dele, ele é espírito. Você precisa ir. Você precisa ir até aquele ponto que você, aleluia, alugou para fazer a obra do Senhor. Você precisa de ir lá, né? Porque o Espírito de Deus, ele vai usar você. Ele não vai ir lá sozinho. Tanto é que ele só chega quando você chega. Ele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu faço presente. Você manda alguém abrir a igreja e deixa ela lá sozinha para você ver se vai acontecer alguma coisa. Não vai, porque lá não é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. E Deus habita na casa dele. Nós reunimos naquele templo. Por quê? Porque quando nós reunimos naquele templo,
Nós estamos, aleluia, cultuando a Deus. Um monte de casinhas de Deus se reúne ali para cultuar a Ele num templo feito por mão de homens. É aí que está a diferença. Então, quando Eliseu, vou entrar um pouquinho aqui porque eu quero orar para terminar, senão o áudio vai ficar muito longo. Eu já estou aqui em 40 minutos, né? Isso. E se me der corda, eu vou mais 40, porque o Espírito de Deus que habita em mim, Ele, aleluia, Ele não nos deixa envergonhado, Ele nos usa, aleluias. Ele usa você também, pode estar na certeza. Ele quer fazer algo através de você. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Eliseu, aleluia, quando ouviu aquele homem, aqueles homens ali, né? Lamentando sobre a terra ali, ele poderia simplesmente ter levantado a mão e orado, ou simplesmente ter pegado a capa, né, que Elias deixou para ele, e ter lançado ali e tal. Não, mas ele quis, aleluia, ele fez diferente. Ele mandou trazer um prato de sal. Tem Bíblia que fala que é um prato novo. Aleluia. Ele mandou trazer um prato de sal. E tem outras Bíblias que falam uma salva, né? Um recipiente chamado salva, que é o mesmo que um prato, né? E, aleluias, ele pediu para trazer e fez ali simbolicamente. Ele foi até o lado que o rio vinha, nascia, né? Até ali o lado do manancial e colocou aquele sal. Aí de imediato Deus já falou com ele: olha, pode beber da água. Eu já sarei a água. E também já sarei a terra. Eles podem plantar o que quiserem aí que vai dar agora. A terra agora não é mais estéril. A água agora não é mais amarga. Ela não vai matar ninguém agora, porque ela está purificada. Então, simbolicamente, ele usou aquele sal. Mas você pode, através da tua oração, determinar a cura desta água que está aí na tua casa. Amados irmãos, você pode ser uma água que está má. Você é uma água má, você é uma água amarga. Só tão somente dobra teu joelho agora. Fala para Jesus: Jesus, eu quero consertar com o Senhor. Eu quero um conserto, Senhor. Me perdoa. Eu tenho sido um servo mau. Eu tenho sido uma pessoa arrogante, uma pessoa que acha que eu sou melhor e os outros não prestam. Mas é eu que sou errado, Senhor. Eu que estou com amargura no meu coração. Então, Senhor, me limpa, me purifica, me torna apto, Senhor. Limpa essas mazelas, tira essas sobras, Senhor. Eu dou legalidade ao Senhor para fazer isso. Ainda que o Senhor precise me passar no estreito, ainda que o Senhor me precise me passar, aleluias, no funil. Oh, aleluias. Mas, Senhor, ainda que o Senhor precise mexer na minha estrutura, mas me tira, me limpa, me purifica. Eu não quero ser essa pessoa que acha que todo mundo está errado e eu estou certo. Não, eu quero ser aquela pessoa que me coloca no lugar da outra, que tenho empatia pelas outras pessoas, aleluia. Porque quando eu tenho empatia, eu me coloco no lugar das outras pessoas. Eu vejo a pessoa numa situação arruinada, e eu me coloco no lugar dela. Eu falo: olha, ele está assim porque ele passou por isso e por aquilo. E não teve ninguém para estender-lhe a mão. Certo? Eu vou me colocar, eu vou achar, aleluia, o que está aborrecendo aquela pessoa, porque eu vou me colocar no lugar dela. Jesus, quando ele foi libertar Gadareno, eu acredito que ele se colocou no lugar do Gadareno. Ele colocou o seu povo no lugar de Gadareno ali naquela hora. E ele viu que Gadareno não tinha ali lucidez. Ele não tinha 5 segundos de lucidez. Quem tomava conta do corpo dele era aquela legião que estava no corpo dele. E tudo que ele fazia não era no controle dele, era a legião que controlava a situação.
Tanto é que quando aqueles porcos, né, aquela manada de porcos receberam aquela entidade ali, receberam aqueles demônios em si, cada demônio alojou num porco. E a Bíblia diz que era quase 2.000 porcos. Agora o gadareno está livre, mas os porcos saíram precipício abaixo e pularam no mar. Por quê? Porque a fúria do demônio era tão grande e gadareno trazia quase 2.000 demônios no seu corpo. Então, como um homem desse ia ter lucidez? Não tem como. Nem em sonho ele podia ser lúcido. Agora imagina, um porco só. Aliás, um demônio só em cada porco fez aquela loucura. Os porcos pularam o precipício abaixo e caíram no mar e se afogaram. Jesus permitiu aquilo, amados. Não foi para destruir aquela manada de porcos, daqueles pastores que estavam ali apacentando aqueles porcos, não. Jesus permitiu aquilo ali para deixar para nós poder ver o que é a fúria de um demônio. E às vezes você está convivendo com pessoa que está possessa e você, ao invés de abençoar essa pessoa, você só maldiz ele mais e mais. Você sabe o que está agindo na vida dele? Não é ele. Mas você não ora, você não repreende, você não faz nada. Você é um crente Nutella, você é um crente que vê o demônio comendo o outro, destruindo a vida do outro, e você não faz nada. Você não paga preço, você não ora, você não jejuma, você não abre igreja às 5 da manhã para orar por essa pessoa, mas você acha que demônio está massageando. Demônio não é para ser massageado, demônio é para ser repreendido pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus seja repreendido. Mas para isso, para expulsar a casca de demônio, já disse Jesus, deixou escrito, é necessário jejum e oração. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Enquanto, aleluias, o Senhor falou que somos aqui, aleluias, aqui em Mateus 5, verso 13 ao 16, diz, somos sal da terra e luz do mundo. E o sal não pode se tornar insonso, né? Que é o mesmo significado de insípido. Se o sal tiver insonso, monótono, aleluia, ele não serve para nada, não vai, né? E nem também pode estar salgado demais, porque vai tirar a pessoa do foco. Ninguém come comida salgada, não adianta. Por mais fome que a pessoa esteja, põe um banquete salgado para ver, eles vão comerem. Não come, não tem como. Pai querido, Pai amado, mediante a Tua palavra, Pai, ministrar nesse momento. Eu agradeço, Senhor, e peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, aleluia, perdoa meus pecados, apaga minhas transgressões e renova, Senhor, minhas forças físicas, mentais e espirituais, não somente as minhas, mas de toda a minha família, os meus filhos, meu esposo, também, Senhor, dos meus familiares, né, que são meus parentes, minha parentela, e que o Senhor visita cada um deles, meu Deus, e vai dando a eles, Senhor, aleluia, sabedoria e entendimento, para entender o porquê que o Senhor requer que nós servimos a Ele, aleluia. Por que nós temos que confessar Jesus, aleluia, como nosso único e suficiente Salvador? Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora do nosso Senhor Jesus não há caminho, não há caminho. Há somente atalhos que conduzem à perdição, aleluia. Se você quer, aleluias, ter uma vida com Cristo Jesus, é necessário reconhecer o sacrifício dele na cruz do Calvário. Aleluia. Se você reconhecer que ele morreu ali na cruz por você, aleluia, você confessa a ele agora como seu único e suficiente Salvador, aleluia, dizendo assim, Senhor Jesus, eu confesso, Senhor, meu Pai, me perdoa de todos os meus pecados, apaga minhas transgressões, escreve o meu nome no livro da vida e me dá, Senhor, a direção para que eu possa te servir, Senhor, com precisão. Sendo assim, Senhor, luz do mundo para avançar as trevas, para ganhar a pessoa do teu reino. E sendo o sal da terra para temperar na medida exata, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eu seja um sal, Pai, que venha curar, aleluia, as águas que estão amargas, que
curar a terra que está estéril. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa essa vida. Eu termino, Senhor, orando aqui o Pai Nosso, aleluia. O Pai Nosso, ele está no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 9 até o versículo 13. Aleluia, diz assim, aleluias, a palavra do Senhor. Lá está dizendo que o Pai Nosso, aleluia, é a oração feita por Jesus, intitulada como a oração dominical, aleluia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Um amém para Deus, nosso Criador, um amém para Jesus, o nosso Salvador, e um amém para o Espírito Santo, o nosso Consolador. E que em nome de Jesus, todos os que ouvirem essa mensagem, aleluia, vinda direta do céu, quentinha, aleluia, que sejam todos abençoados e que venha o entendimento de que vocês precisam confessar Jesus para morar na glória. Confessar Jesus não é para ter regalia nesse mundo, mas é para ter, aleluias, a alma salva, para que um dia, quando a vida física terminar aqui, a tua alma e teu espírito descansar seguro, aleluias, no céu. Onde é o céu? Onde o nosso Deus habita, aleluia. E seja abençoado em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque Ele vive, Ele reina para todo sempre, e agindo Ele, ninguém pode impedir. Operando Deus, ninguém pode impedir. Aleluia.